noite, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Seminário Internacional ICMS e o Futuro dos Estados. O evento é destinado a agentes do fisco de todo o país, mas também a um público mais amplo que deseja compreender a forma como os problemas tributários do ICMS podem afetar aspectos importantes da vida nacional e notadamente dos estados. Como pano de fundo para o debate, será apresentado um quadro do panorama internacional de tributação do consumo em nível subnacional e suas melhores práticas. Com essa referência, serão então discutidos os problemas do ICMS nas suas dimensões federativa, econômica e também operacional. Gostaríamos então de fazer alguns agradecimentos. Registramos a presença e agradecemos o senhor vereador daqui do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, Dr. Gilson Barreto, João Marcos de Souza, vice-presidente do FENAFISCO, Dr. Evandro Luiz Alpoim Freire, coordenador da Tecnologia e Gestão Estratégica da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Fernanda Ramos Pazello, representante da Pinheiro Neto Advogados, e também agradecemos e registramos as presenças do Conselho Deliberativo da AFRESP, dos presidentes e diretores de associações do Fisco Brasileiro, diretoria executiva da AFRESP, diretores regionais e diretores adjuntos da AFRESP, diretores designados também da AFRESP e todos os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo aqui presentes. Para darmos, então, início ao Seminário Internacional ICMS e o Futuro dos Estados, convidamos para compor a mesa dos trabalhos Dr. Renato Vilela, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Dr. Nelson Machado, professor da FGV, representando aqui na ocasião o Dr. Nakano, que é diretor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Convidamos aqui à frente o jornalista do Jornal Estado de São Paulo, Rolf Kuntz. Rodrigo Espada, presidente da AFRESP, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo. Arthur Svistak, do Fundo Monetário Internacional. Eurico Marcos Diniz de Santi, coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, e também presidente do Fórum Nacional Carreiras Típicas do Estado, FONACAT. E também Miriam Arado, presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo, SINAFRESP. Para dar as boas-vindas ao Seminário Internacional, convidamos aqui à frente Rodrigo Espada, presidente da AFRESP. Mais baixo. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, especialmente os AFRs que vieram de longe aí. Sabem, tem gente de Prudente, 800 quilômetros daqui. Então, é muita satisfação e alegria estar com vocês aqui hoje. É com muita alegria que a AFRESP se junta ao Núcleo de Estudos Fiscais e à Escola de Economia de São Paulo, ambos da Fundação Getúlio Vargas, e ao jornal O Estado de São Paulo, para promover o seminário, o ICMS e o Futuro dos Estados, que ora se inicia. Tal alegria, porém, não deve esconder a apreensão por que todos nós passamos
em razão de uma crise econômica que ainda não foi delineada em toda a sua extensão. A essa crise junta-se outra, esta particular da classe profissional dos agentes fiscais de rendas, que nossa entidade representa. Por mais distantes que pareçam estar, parece haver uma relação de solidariedade ligando uma crise à outra, tendo por elo o tributo. Há muito tempo se discute no Brasil a necessidade de uma reforma tributária, sem que passos importantes tenham sido dados nessa direção. Ao contrário, as necessidades de prover recursos para atender às crescentes demandas por serviços públicos têm levado os governos a aumentar a pressão sobre os mecanismos geradores de novos recursos, mesmo que em prejuízo da qualidade dos tributos. Para o contribuinte, por outro lado, a pressão sobre a sua estrutura de custos tem provocado o aumento de suas aspirações por simplificação. Lamentavelmente, as respostas encontradas para essa simplificação, longe de melhorar a qualidade dos tributos, têm contribuído para aumentar a complexidade e a ineficiência de todo o sistema. É esse, portanto, o pano de fundo sobre o qual nossa crise particular se destaca. A crise vivida por nossa classe se manifesta na forma de desgaste de imagem e de desprestígio. Para os que estão dentro, gera desânimo e, muitas vezes, revolta contra uma situação que frustra seus melhores desejos e suas melhores expectativas. Notícias que dão conta de servidores acusados de participação em fraudes fiscais mancham a imagem da classe e seu prestígio, deixando no ar a suspeita de que tais desvios são próprios à própria atividade do fisco, e talvez comum a cada um de seus membros. Nada mais falso e nada mais perigoso. Sem querer desviar da gravidade e da responsabilidade pessoal pelo problema, temos a convicção de que suas raízes estão no próprio desarranjo dos nossos tributos, na medida em que esses desarranjos aumentam a vulnerabilidade da administração tributária, favorecendo a ocorrência desse tipo de desvio. Por conta disso, aceitar a lógica do comprometimento do fisco significa aceitar que um importante braço da estrutura do Estado se enfraqueça e, ao mesmo tempo, aumentar o desânimo daqueles que, do lado de dentro, atuam em favor do interesse público. Desde o início da atual gestão, a AFRESP entendeu que não seria possível atacar o problema da imagem do fisco se, simultaneamente, não fossem identificadas as causas profundas desse problema. Melhor do que gritar de dor, era importante descobrir sua causa e buscar formas de removê-la. A afirmação de que boa parte dos problemas vividos pela classe derivam de problemas da própria estrutura tributária brasileira passou a ser nossa hipótese de trabalho. As relações entre o tributo e sua administração precisam ser melhor explorados e, certamente, as qualidades de um serão prejudicadas pela falta de qualidade do outro. E, ao contrário do que ocorre com muitos países, sabemos que o nosso modelo de tributação está longe de contar a favor do fisco. Daí o fato de não podermos ver nossa crise como fenômeno independente de uma crise bem maior, que é a crise dos tributos. O caminho que a AFRESP tomou foi o de buscar um diálogo com autoridades em questões de tributação, finanças públicas e federalismo fiscal de todo o Brasil, trazendo o problema de quem é responsável pela operação do sistema para dentro dos debates. Os problemas da classe fiscal não dizem respeito somente a ela, mas são parte de um problema que afeta toda a Federação Brasileira. O Seminário Internacional, o ICMS e o Futuro dos Estados, representa um primeiro esforço, no qual a AFRESP se junta a seus parceiros para discutir as diversas dimensões do problema tributário, dentre as quais se coloca a dimensão operacional. Neste esforço, juntam-se
o Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Economia de São Paulo, também da Fundação Getúlio Vargas, e o jornal O Estado de São Paulo. Junta-se a nós também a Federação Brasileira das Entidades dos Fiscos Estaduais, a FEBRAFIT, por entender que o problema diz respeito a toda a federação e não apenas a um de seus membros. Se é verdade que a crise econômica vai além da crise dos tributos, também é verdade que ela o inclui e que o peso destes pode ser maior do que aquilo que normalmente se supõe. Se, como parte do problema, nós nos separamos uns dos outros, como perseguidores de sua solução, nós voltamos a nos unir. E essa união, na busca de soluções, é o grande significado deste seminário. Nós, da Afresp, temos por certo que o seminário que ora se inicia é apenas uma etapa de um trabalho que não se esgota nos dias de sua duração. Ele abre uma discussão que sabemos será tão mais ampla e proveitosa quanto mais soubermos aprofundar a análise dos nossos problemas e mais próximos estivermos dos interesses mais altos da sociedade. Os governos e suas administrações tributárias não podem continuar cedendo à tentação de promover a arrecadação às custas do desmantelamento da sua máquina de arrecadação e, com maior razão, da própria estrutura do imposto. Os resultados financeiros imediatos eventualmente obtidos não podem ser razão suficiente para desfigurar o imposto e desabilitar sua máquina de arrecadação, desestruturando a base produtiva instalada no país. Nas últimas 2 décadas, as administrações tributárias brasileiras investiram pesadamente para enfrentar os desafios de uma economia globalizada, cada vez mais complexa e tecnologicamente sofisticada. A partir daí, as administrações tributárias tornaram-se cada vez mais dependentes de uma boa capacidade de reflexão e análise, da inteligência e da honestidade de seus servidores, de uma estruturação adequada e da sua proteção contra influências estranhas ao interesse público. Infelizmente, impostos de má qualidade, complexos, custosos para o contribuinte e para o Estado, que afetam sua neutralidade, que criam cumulatividades indesejáveis, acabam por neutralizar os esforços de modernização e por gerar a atrofia da máquina administrativa. Se é verdade que um bom tributo depende de uma boa administração tributária, não é menos verdade que uma boa administração tributária depende de um bom tributo. O custo de tratar cada uma dessas variáveis de forma independente é alto e os resultados são os que temos visto. O Seminário Internacional, o ICMS e o Futuro dos Estados, se propõe a oferecer ao público em geral e aos agentes fiscais de rendas de todo o país contribuições para um debate tão necessário quanto urgente, que trata do principal imposto da federação. Não esgota a discussão, e menos ainda o alcance do problema tributário brasileiro. O que esperamos é que represente um pequeno passo na direção da mudança. Passo que não daríamos sem nossos parceiros, sem o apoio da FEBRAFIT, na figura do seu presidente Roberto Kupski, sem a inestimável contribuição dos renomados especialistas que se dispuseram por diversas vezes a reunir-se graciosamente na sede da nossa associação para discutir muitos dos temas que são aqui tratados. Entre eles estão o próprio idealizador do evento, que é o Lobato, Roberto Kupski, Bernard Api, Clóvis Panzarini, Eurico Desante, Fernando Rezende, Isaías Coelho, Nelson Machado e Everardo Maciel, que por problemas pessoais não pôde estar presente hoje aqui. Não saberemos fazer um agradecimento que esteja à altura da dedicação, do espírito público e da qualidade de cada uma dessas pessoas. Também não podemos deixar de agradecer o apoio institucional do Núcleo de Estudos Fiscais
da Fundação Getúlio Vargas, através de seu coordenador, Eurico De Sante, nosso parceiro desde o início, que nos honrará com o discurso de encerramento do evento. Agradecer também à Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, através de seu diretor, Yoshiaki Nakano, representado aqui pelo Nelson Machado, nosso colega, que por 8 anos foi secretário da Fazenda do nosso estado e a quem devemos parte das transformações pelo qual passou essa secretaria. Os colegas mais jovens que também não conhecem, o Nelson Machado é um colega que nos honra, que já foi ministro de Estado, ministro da Previdência e Planejamento. Obrigado também pelo apoio, Nelson. Queremos agradecer também o jornalista Rolf Kuntz, do Estado de São Paulo, que compreendeu a importância do evento e emprestou o valioso apoio de um dos mais importantes órgãos da imprensa do país. A todos os nossos sinceros agradecimentos. Nosso agradecimento se estende para os palestrantes e debatedores que se deslocaram desde bem de longe daqui para prestigiar nosso encontro. Também os presidentes, representantes do fisco de todo o Brasil que estão aqui, da FEBRAFIT. E, dentre os palestrantes, a secretária da Fazenda do Estado de Goiás, doutora Ana Carla Abraão Costa, que deixou de lado seus inúmeros compromissos para estar aqui conosco. Nosso querido representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, José Barroso Tostes Neto, que desembarcou agora e deve estar chegando, com sua irradiante simpatia, que nos recebeu em Brasília e prontamente atendeu ao nosso convite para participar deste seminário. Ao nosso representante do Fundo Monetário Internacional, Arthur Suistak, que aceitou enfrentar as agruras de uma longa viagem para nos enriquecer com seu conhecimento e sua experiência. Para a apresentação da palestra que fecha nosso seminário, contamos com a colaboração de nossos colegas, agentes fiscais de rendas, que, num tempo bastante reduzido, contribuíram para produzir todo o rico conteúdo do trabalho que será apresentado. Entre os colegas estão Álvaro Junqueira, Ângelo De Ângeles, Carlos Dias Correia, Eduardo Friedman, o próprio Lobato, Luiz Antônio Moroni Amorim, Marta Maria Alvarenga, Freire e Regina Maura Wilson. Somos todos gratos, somos gratos a todos. Não podemos deixar de destacar o esforço dos colaboradores da Fresp, que ajudaram a realizar esse seminário. Várias áreas contribuíram para isso, e seria impossível nomear cada uma dessas pessoas. Agradeço a todas elas, na pessoa da nossa diretora de eventos, Vanessa Kazui Murayama, cuja dedicação foi fundamental para que chegássemos até aqui. Nossa gratidão se estende ao coordenador de Tecnologia e Gestão Estratégica, Evandro Alpoim Freire, e ao coordenador da CAT, da Administração Tributária, Luciano Garcia Miguel, que colaboraram para que os agentes fiscais de rendas do nosso Estado pudessem estar aqui hoje presentes. Finalmente, temos que fazer um agradecimento especial para o secretário da Fazenda, Renato Vilela, que, num momento particularmente difícil, para ele e para a nossa classe, soube valorizar a iniciativa da Fresp, favorecendo-a com tudo o que estava ao seu alcance. A ele dedicamos todo o nosso agradecimento e reconhecimento. O sucesso que esperamos com a realização do evento será uma maneira de retribuirmos o esforço e a dedicação daqueles que tanto se empenharam para o seu sucesso. Sejam todos bem-vindos ao Seminário Internacional, o ICMS e o Futuro dos Estados. Obrigado. Convidamos agora para falar Miriam Arado, presidente da Sinafresp. Bom dia a todos. Cumprimento todos os integrantes da mesa, na pessoa do Dr. Renato Vilela, do Rodrigo. Cumprimento a todos os convidados desse evento e os meus queridos colegas, caros e queridos colegas agentes fiscais de rendas. É, sem dúvida, tão notório que eu vou apenas repetir aquilo que é muito claro e evidente para todos, que estamos passando um momento de grave crise nesse país. E a crise não é só econômica, nós temos uma crise ética, uma crise moral,
e agravada pela crise econômica, que traz um subproduto pior ainda, que é a falta de credibilidade nas instituições. Isso, em meu modo de ver, é uma situação extremamente grave, que eu, na minha vida aqui nesse planeta, não vivi. E na história que os meus pais me contam, eles também não viveram. Não é? É um momento muito delicado, um momento diferente, ruim, né? Onde o povo brasileiro padece dentro dessa crise. E o povo paulista, idem. Né? Num momento como esse, é o momento da oportunidade de que aflore mais ainda, né, as boas características das equipes técnicas que sustentam o Estado. Eu vejo esse momento como o nosso momento. Nós, os agentes fiscais de rendas do Estado de São Paulo, nós somos a base de sustentação da maior e melhor administração tributária deste país. Isso é motivo de orgulho para nós. Porém, também é uma responsabilidade imensa que nós carregamos. Por quê? Damos a sustentação ao Estado. Um Estado que pertence ao povo, ao qual nós servimos. É a nossa obrigação. Nós temos capacidade técnica para servir da melhor forma possível. E, nesse momento de desafio, é o momento em que nós temos que passar e exercer as nossas melhores qualidades e toda a nossa qualidade técnica. Esse é um evento técnico, onde a gente tem condição de mostrar isso e mostrar também todas as nossas ideias, né? E nós temos essas ideias, temos a capacidade de transformar alguma coisa que já é boa em melhor ainda. E precisamos dessa oportunidade. Acho que é um evento onde a gente pode dar início a isso. De outra forma, peço a todos, como não poderia deixar de ser, já que estou aqui representando o nosso sindicato, nossa entidade representativa de classe, dizer a todos, convidar a todos, para também uma outra reflexão, em alguns momentos, né, nos intervalos, aí, sobre a nossa lei orgânica, a lei orgânica da administração tributária, que, sem dúvida alguma, vai dar a chance e a base para que a gente possa melhorar e dar a sustentação ao povo paulista, que é o nosso patrão, que é o dono do Estado e que espera de nós isso e mais. Muito obrigada, bom dia a todos. Agradecemos as palavras da Miriam Arado e convidamos aqui para falar também Roberto Kupski, ele que é presidente da FEBRAFIT e também presidente do Fórum Nacional de Carreiras Típicas do Estado, FONACAT. Ótimo. Bem, bom dia a todos. Eu quero dizer que é uma honra, prezado presidente, amigo, Rodrigo Espada, colegas auditores, agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, todos associados, dirigentes, conselheiros e equipe de trabalho, vir aqui em nome da Federação Brasileira de Associações, nossa FEBRAFIT, da qual você é vice-presidente, e participar em nome do Fisco Estadual Brasileiro, de todos os estados, deste momento. Esse momento, doutor Vilela, nosso secretário, que a sua presença não é importante só para os agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, e sim para todo o Brasil. Sua presença neste momento, o debate, e que a Miriam, também dirigente de entidade, agora há pouco referiu, da importância de termos momentos como esse, um momento de crise, que é o momento de crescer. E eu não tenho dúvida que os ajustes fiscais que tanto se falam nesse país passam a sua solução, sem, quem sabe, ter necessidade somente de aumentar tributos. Ficar com esse discurso, mas sim através da valorização desta atividade, desta carreira de auditores fiscais que buscam e trabalham por uma administração tributária que recolhe o principal imposto do país, que é o ICMS. E venho não sozinho, e gostaria
Rodrigo, te pedir permissão de destacar os estados que vejo aqui e peço que levante para todos conhecerem. Nós estamos aqui com vários estados brasileiros aqui valorizando este momento, que é de fortalecimento. Não é pensar no ICMS rachado, não. Nós queremos o ICMS sem uma rachadura. O principal é o imposto estadual. E acredito sim nisso. Este é o que nós temos que buscar. É um momento de crise, ver o Estado de São Paulo aqui conosco. Queremos que entendam estas bandeiras que esta carreira defende em termos de Brasil. Quero saudar Minas Gerais, a Papá, que está aqui. Onde é que está, por favor? Alagoas. Também o Ceará, que está aqui conosco, Sérgio, né? Rio Grande do Norte, Ribamar, Rio Grande do Sul, meu presidente, gaúcho como eu sou, Feltrin, o Amazonas, nossa presidente Geroniza, o Pará, nosso presidente Geraldo, que está entrando lá, já está de pé, a Paraíba, né, nosso Pereira, o Rio de Janeiro, o Amazonas, né, o Amazonas, mas é do Rio de Janeiro, e também, né, o Paraná, que é o João Marques, né, que é do colega do Fisco e vice-presidente da FEBEM. Peço desculpas, esqueci algum estado, se apresente aqui, que ainda esteja Santa Catarina, então. Muito obrigado. E essa, como? Piauí, desculpa. Tá bom. Para ver que temos aqui, né, Rodrigo, a metade ou mais do país aqui presente, né, se somando a esse Estado que é a locomotiva do Brasil, mas que tem que compreender. E aí, sim, este é o papel que nós vemos quando vemos a Fundação Getúlio Vargas aqui, junto com o Estado de São Paulo, com todos esses importantes representantes e pensadores da administração tributária. E eu quero comentar o Lobato, que organizou esse evento, essa discussão que tem sido feita dentro da Fresp, que a gente com muita honra participa, mas não há como nós não defendermos o Pacto Federativo nesse momento. Nós temos que ter o fortalecimento dos estados, da arrecadação, das administrações tributárias. Esta equipe, que congrega 30 mil auditores no Brasil, é uma máquina que não pode se perder para o bem desta sociedade. E esta é a mensagem que gostaria rapidamente de trazer. Viemos aqui para reafirmar o fortalecimento, leis orgânicas, a questão de valorização salarial, o reconhecimento de que na crise institucional, de casos de corrupção, nós somos os primeiros a estar à frente para combater. Para nós, que é importante termos um serviço público de qualidade. Nós que defendemos esse serviço público de qualidade. E isto se faz assumindo as nossas responsabilidades, de cobrar a correção de atitudes, mas buscar, sim, o reconhecimento, não só dos governos, mas de toda a sociedade, da nossa valorização. Então, parabéns à Fresp, por trazendo esse momento. E repito, que este seja um dos eventos que faça reconstituir esse ICMS, não desmoronar de vez. E nós temos, sim, condições. Eu não tenho dúvida que com o nosso trabalho e com eventos como esse, nós vamos chegar lá. Muito obrigado, colegas, pela acolhida. Que Deus ilumine o caminho de todos nós e tenhamos um grande seminário internacional, saudando o nosso visitante estrangeiro. Convidamos aqui agora para falar Arthur Swistak, do Fundo Monetário Internacional. Bom dia a todos. This is probably all I can say in Portuguese, and I'm really embarrassed by this fact. I spent some time working in Timor-Leste and Mozambique, and I should have learned a little bit more of Portuguese. So let me continue in English, and I hope everyone will understand what I'm going to say. I will be very brief. First of all, I'm Arthur Swistak from Fiscal Affairs Department, IMF, Tax Policy Division. So I would really like to extend my heartfelt gratitude to AFRESP and Mr. President for inviting me to this event. And I think this is a very, very nice event, very nice initiative to talk about taxation
we all know how important taxes are, not only during the time of the crisis, but without this revenue, the state, either the federation or the subnational level, there is no way to provide public goods and services. So this is very, very important, and I'm really happy to take part in this discussion. My role will be very modest. Right after the lunch, I'm going to say a few words about the international experience, how other countries are dealing with the VAT design in federations. And this is basically what we do. I mean, IMF has been advising countries, although I'm not in this capacity right here, I'm just here to participate in the discussion. But IMF has supported countries and very much advocated all sorts of reforms, especially when we see that countries are working hard towards more efficient tax systems. That's really important because if you have an efficient tax system, that drives growth, and this is something that Brazil, as any other country, really needs. So it's really important. We at the IMF, especially my department, Fiscal Affairs Department, we engage in delivering technical assistance. I'm sure that most of you know what is this. This is a little bit different from everyone knows the IMF for. We just provide technical services, technical advice. So we support the governments, and basically what we bring to the table is the international experience and how other countries address certain problems and what are the best practices, if there are any. One more thing to say, and I feel a little bit uneasy about that, because what I see in this room, there are a lot of tax administrators, which is actually, this is actually good. I'm an economist, so I'm going to talk about policy issues. But I think that Mr. President put it very nicely, and I have this quote, that a good tax depends on a good administration, and good administration depends on good taxes. And this is very true. I mean, there is no way around that. So I will be presenting about this international experience, but I'm also here to learn from you. I don't know that much about the Brazilian system, and it will be a great thing to learn about that. So thank you very much. Once again, thank you for the invitation, and I'm open to discussion and sharing all the ideas. Thank you very much. Agradecemos as palavras do senhor Arthur Swistak e convidamos aqui à frente Eurico Marcos Diniz de Santos. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação FGV. Bom dia a todos, senhor secretário, presidente Rodrigo. Dizem que o amor resolve tudo. Quando falta amor, apela-se para a moral, para a ética das pessoas, mas definitivamente, quando falta ética e falta moral, nós apelamos para o direito. E eu acho que o nosso problema aqui é que está faltando direito para o Brasil, está faltando instituições, ou, num paradoxo, porque tem direito demais, falta direito. Nós ouvimos falar sobre a máfia fiscal do ISS, a mais nova máfia fiscal do ICMS, Operação Zinabre, a máfia federal da Operação Zelotes, mas dos meus 25 anos de pesquisa e reflexão no direito, eu percebo que o problema não são com os aplicadores do direito, não são com os fiscais de renda, o problema não é com o Tribunal de Impostos e Taxas, o problema não está no CARF, o problema aparece no CARF, aparece no TIT, aparece nos agentes fiscais de alguma forma, mas ele está, em verdade, como disse o nosso palestrante do FMI, está no direito, não está no sistema de tax, que já não funciona mais. Está no ICMS, que foi desconstruído pelo sistema político, tem que ser renovado. E a dificuldade de trabalhar com direito, e aqui a nossa afinidade com a Fresp, é justamente porque o direito é alguma coisa extremamente abstrata. Tem uma frase do Mário de Andrade que ele fala: perguntei a um homem o que é o direito. Ele me disse, é a garantia do exercício da possibilidade.
comio na ideia antropofágica do manifesto, mas o direito é isso. Daí porque a nossa dificuldade, não basta a publicidade das leis e do regulamento do ICMS e da Constituição. É fundamental publicidade e transparência do que é esse sistema, da desigualdade que esse sistema provoca no Brasil. É um trabalho que eu comecei com o Isaías Coelho, junto com o BID, junto com o Evandro, para poder entender quem paga, quem não paga ICMS nos estados, para poder entender a incoerência que existe entre as consultas fiscais, os regimes especiais, os autos de infração, a incoerência que existe dentro dos 27 sistemas estaduais, em torno do conceito básico como mercadoria, do conceito de cumulatividade, enfim, de múltiplos conceitos. Então, é uma convicção e uma percepção também da Escola de Direito de São Paulo, que elegeu como linha de ação a relação entre direito e desenvolvimento, que o caminho para o direito rumar na via do desenvolvimento não é criar mais direito, mais legislação, mais problemas. É criar mais segurança jurídica, mais fluxo de informação entre o público e o privado. E, nesse sentido, a gente vem estabelecendo uma parceria com a Fresp, no sentido de valorizar o servidor público, como é valorizada a Polícia Federal hoje em dia, divulgando as suas informações, dando acesso à informação, mostrando o trabalho de altíssima qualidade que há dentro do setor do Estado, que é tornar motivo de orgulho um auto de infração lavrado e que é divulgado para que todos conheçam, porque, na verdade, isso eu falo profundamente de quem trabalha profundamente com direito. O verdadeiro direito não é aquele que está nas leis. O verdadeiro direito é aquele que é interpretado. E, na verdade, vocês são a voz da legalidade. Então, acho que o nosso grande desafio é aproximar essa voz da legalidade e tornar o auditor fiscal efetivamente essa voz que comunica para o contribuinte qual é a legalidade aplicada, interpretada para cada caso concreto. E a gente já tem um grande instrumento para isso e vocês estão de parabéns em relação a isso, porque o Brasil é referência mundial em tecnologia de informação. A Nota Fiscal Paulista saiu aqui de São Paulo, é um grande exemplo de transparência, de simplificação, de aumento de fluxo de informação entre fisco e contribuinte. Então, nós já estamos rumando nesse sentido. Eu acho que, enfim, para concluir e explicar a parceria com a Fresp, eu já não acredito mais em... Alguns não acreditam em duendes. Eu já não acredito mais em políticos, senadores, mas acredito em pessoas. Eu acho que o futuro do Brasil, o futuro do ICMS, o futuro dos estados, o futuro das instituições está em nossas mãos. O grande desafio nosso, acho que nesse evento, é nós construirmos um novo horizonte, uma nova perspectiva para o ICMS. Enfim, tudo depende de nós. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Eurico. Convidamos agora Rolf Kuntz, ele que é jornalista do Estado de São Paulo. Bom dia, minha saudação a todos. A presença do Jornal Estado de São Paulo aqui é sequência de uma série de eventos semelhantes, uma sequência de participações semelhantes em eventos destinados à discussão de questões nacionais, à identificação de problemas e à busca de soluções para o crescimento e a modernização do país. A importância da questão tributária é evidente. Todos os estudos que eu tenho visto nos últimos muitos anos a respeito de problemas de competitividade, eu me refiro a estudos comparativos, como aqueles promovidos pelo Fórum Econômico Mundial, como aqueles realizados periodicamente pelo Banco Mundial. Todos esses estudos incluem a tributação como um dos obstáculos mais sérios ao crescimento econômico do Brasil e à sua competitividade. Não se trata apenas da carga tributária, trata-se também de outros problemas, como, por exemplo, o enorme custo que as empresas têm de suportar simplesmente para cumprir as obrigações tributárias. Okay? Este é um ponto fundamental. Eu tenho participado de outras discussões a respeito, ou tenho coberto como jornalista outras discussões a respeito de questões tributárias. Ouço
falar a respeito do assunto todos os dias. Todos os dias eu ouço alguém falar a respeito da carga tributária brasileira. Eu não vou discutir aqui se essa carga é 35%, 37% ou 38% do PIB. É possível divergir a respeito desses números e apontar números até maiores. Mas pouco se discute a qualidade da tributação no Brasil. E é evidente, hoje, que a tributação brasileira é disfuncional para um país que é forçado porque não há escolha, a buscar uma integração maior na economia global. Quando o sistema tributário foi reformado e implantado na sua nova forma, em 1967, ele poderia ser adequado para uma economia bastante fechada. Certamente não é adequado hoje para uma economia que é forçada a enfrentar uma dura competição internacional, tanto fora quanto dentro das suas fronteiras. A disfuncionalidade do sistema é absolutamente evidente. Bom, a discussão a respeito dessa questão é importante também, porque a crise que nós enfrentamos hoje no Brasil parece-me que não é uma crise meramente conjuntural, é uma crise estrutural. E a qualidade da tributação é parte dos problemas que estão aí à frente de todos nós quando temos de pensar nas condições do crescimento e da modernização do país. Sucesso aos participantes desse debate. Eu acho que algo bastante útil vai sair daqui. Obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Rolf. Convidamos aqui à frente o senhor Nelson Machado. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar o nosso secretário, Vilela, em nome do qual cumprimento os amigos aqui da mesa. Dizer que é um privilégio participar desse evento, aqui representando o professor Yoshiaki Nakano, diretor da Escola de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e dizer que, infelizmente, ele não pôde estar neste evento, e perguntei para ele, mas, então, chefe, o que você quer que a gente fale lá? Aí ele disse, bem, fale daquilo que a gente sabe fazer. A gente sabe fazer capacitação, educação, então fale disso, né? E eu queria aproveitar a deixa, então, e só dialogar um pouco com o que já foi falado antes. Gostei muito da discussão e da apresentação do nosso presidente da Fresp, quando colocou a dicotomia e a importância do diálogo entre a qualidade do tributo e a qualidade da administração tributária. Realmente, essas duas grandezas, essas duas categorias, elas dialogam e estão interessadas nisso. Também repetido pelo nosso representante do FMI, aqui também levantou essa questão. E eu queria aproveitar a oportunidade e puxar essa brasa para a minha sardinha. Eu queria colocar nesse diálogo da qualidade do tributo, da administração tributária, a qualidade técnica e ética dos agentes fiscais de renda. Porque é fundamental a capacitação e o diálogo. E, nesse sentido, este evento merece os maiores elogios, porque, depois de muito tempo, eu vejo uma atividade desta grandeza, unindo tanto a administração tributária, está aqui o nosso secretário, com o fisco, para discutir as grandes questões. E eu queria lembrar, estou vendo muita gente da minha safra, né? Da safra aqui que convivemos, e estou vendo também muita gente jovem aqui que não conviveu conosco. Lembrar que a FASESP, durante um período importante, numa parceria fortíssima com a Fresp e o Sinafresp, dialogou com a administração, dialogou de tal maneira que construiu um modelo de capacitação fortíssimo. Nós, atendendo a uma determinação do Panzarini, buscamos na FASESP, eu me coloco na época como diretor da FASESP, me encontrava assim, era fazer um mês de capacitação para cada agente fiscal de renda durante o ano. Ou seja, a meta
era conseguir 1 mês de capacitação. Então, eu me lembro do pastor dizendo, não, nós temos 12 meses de trabalho, 1 de férias, 1 de capacitação e 10 nós vamos trabalhar feito louco. E era verdade. Então, eu queria lançar de novo aqui esse desafio, viu, secretário? Eu acho que seria muito importante retomar, reafirmar a parceria entre o Sinafresp, a Fresp e a Fasesp para a gente ampliar a capacitação do Fisco Estadual de São Paulo, não só no sentido de ir lá discutir como é que lavra, como é que é o índice do ICMS, isso, aquilo, mas também discutir isso, claro, mas discutir as grandes questões do tributo ICMS e as grandes questões ligadas ao federalismo fiscal que nós estamos vivendo. Então, está lançado aqui o desafio e os nossos agradecimentos. Muito obrigado.